Condições da ação na perspectiva do novo Código de Processo Civil. Felipe Cunha de Almeida. Resumo: este artigo analisou as condições da ação e suas implicações para o processo civil na perspectiva do novo CPC. Introdução. A parte que se sente lesada deve, em termos de apreciação da tutela relativa à sua pretensão, buscar socorro frente ao Estado no sentido de fazer valer seu direito. Melhor dizendo, perante o Poder Judiciário, venha agir com a propositura de determinada ação, nos termos do art. 2º do Código de Processo Civil. Art. 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Neste sentido ensina a doutrina. Com a propositura da ação considera-se formado o processo. A ação é um direito compósito, já que é composta de uma série de posições jurídicas titularizadas pelo seu autor em juízo. A primeira posição que compõe o direito de ação dá lugar a um ato processual chamado de demanda. Demanda é o ato pelo qual o autor coloca o juiz na posição de bem conduzir o processo e decidir de acordo com o direito o conflito evidenciado em juízo pelo exercício da ação. A demanda, portanto, é o primeiro ato do processo, é a corporificação do direito de ação. A demanda, de seu turno, encontra sua concretização na petição inicial, que é o instrumento pelo qual o autor propõe a ação. Pontes de Miranda já dizia que, salvo algumas exceções, a toda pretensão corresponde a ação que assegure. Assim, por exemplo, se a criança necessita de alimentos, irá ajuizar a competente ação de alimentos. Se houve exposição, humilhação, o interessado pode ajuizar ação de reparação civil. Se há determinada dívida e o credor vem incorrendo em excessos na cobrança, a reparação pode surgir, ter como fundamento, o abuso de direito. Os exemplos acima, em termos de pretensão da parte, não se esgotam. Contudo, o exame do mérito pode nem sempre ocorrer, eis que o processo civil deve ser observado, também, para questões em que o Código denomina de legitimidade e interesse. O processo civil brasileiro há muito convive com o chamado Instituto das Condições da Ação que, quando da análise da inicial, dentre outras questões, o juiz, com base na afirmação do autor, por exemplo, avalia se estão presentes a legitimidade, o interesse, a questão da possibilidade jurídica do pedido será abordada mais adiante. Como dito, tal análise pode ocorrer quando do recebimento da ação ou então em sentença. O presente artigo tem como objetivo, considerando as premissas acima, analisar as chamadas condições da ação, sob a perspectiva do novo Código de Processo Civil, ou seja, a legitimidade da parte para postular em juízo e o seu interesse em determinada prestação jurisdicional, fazendo um paralelo, justamente sobre as condições da ação, com o Código revogado. A justificativa, para tanto, tem por base o fato de a nova legislação processual civil vir com alteração nas mencionadas condições da ação, eis que suprimiu a possibilidade jurídica do pedido, das condições. Além do que, quando se faz a leitura do art. 17 e do art. 485, do CPC, não se vislumbra mais a expressão condições da ação. Em especial, da leitura do caput do referido art. 485, o legislador prevê que o juiz não julgará o mérito, e dentre as hipóteses ali verificadas, não haverá julgamento de mérito, caso não verificadas a legitimidade e o interesse, não fazendo mais menção à possibilidade jurídica do pedido.
O foco central deste artigo, portanto, é a análise da legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, em termos de contextualização atual, partindo do CPC/1973 para o Código de 2015. Veremos, portanto, algumas alterações que a legislação em vigor provocou, em relação à lei revogada. 2. Pedido. Quando do ajuizamento de determinada ação, a parte deve fazer o pedido que entenda pertinente ao juiz. Assim, por exemplo, o pedido de uma condenação aos locativos devidos pelo réu também será avaliado, em conjunto, portanto, com a legitimidade e o interesse para tanto, daquele que assim postula em juízo. Desta forma, percebe-se a íntima ligação de, por exemplo, a extinção do feito, sem julgamento de mérito, quando da avaliação da legitimidade e interesse, justamente com base no pedido feito pelo demandante, nos termos do artigo 485, inciso 6º, do CPC. Explica Humberto Teodoro Júnior que, sem a petição inicial, a relação processual não se estabelece, eis que ela tem a força de instaurar o processo e de fixar o objeto integral daquilo que vai ser solucionado pelo órgão jurisdicional, o litígio. Assim, temos que o núcleo da inicial é o pedido, eis que revela, exprime a intenção do autor, ou seja, a sua pretensão, consubstanciada na demanda, art. 2º, vinculando o poder de decisão, art. 141 e 492 do CPC. E qual a finalidade do pedido? A obtenção de determinada proteção, tutela, como uma condenação, declaração, por exemplo, e impor o direito subjetivo frente ao demandado, ao réu. Nestes termos. Assim, a manifestação inaugural do autor é chamada de pedido imediato, no que se relaciona à pretensão a uma sentença, a uma execução ou a uma medida cautelar, e pedido imediato é o próprio bem jurídico que o autor procura obter com a sentença, o valor do crédito cobrado, a entrega da coisa reivindicada, o fato a ser prestado, etc. Destarte, o pedido imediato põe a parte em contato direto com o direito processual, e o mediato com o direito substancial. Conclui o mestre em referência que o pedido é o ato mais relevante, eis que coloca o processo em curso, em marcha, delimitando a lide e fixando os limites da sentença. O pedido, portanto, é o meio de exercício do direito de ação. E importante, dirigido contra o Estado, mas visa atingir o réu em suas últimas consequências. É através da demanda que o jurisdicionado elabora o seu pedido no sentido de determinar o objeto da controvérsia, buscando uma sentença de mérito. O pedido, seus requisitos, está previsto entre os arts. 322 e 329 do novo Código de Processo Civil. Nos termos do caput dos arts. 322 e 324, o pedido deve ser certo e determinado, respectivamente. Contudo, alerta Humberto Teodoro Júnior que as palavras certo e determinado não se tratam de sinônimos. Assim, pedido certo é aquele expresso. A determinação, a seu turno, guarda relação com os limites da pretensão. Portanto, somente será determinado aquele pedido se o autor faz conhecer com segurança aquilo que pede que seja pronunciado por sentença, ou seja, deve haver clareza, deve ser claro o autor quanto ao que espera da prestação jurisdicional, por exemplo, uma condenação, declaração de existência ou inexistência de determinada relação jurídica,
constituição de nova relação jurídica. Portanto, a certeza e a determinação são requisitos tanto do pedido imediato como do mediato. Como visto, então, o pedido, via de regra, deve ser certo e determinado. Contudo, há hipóteses cujo ordenamento aceita que o seja genérico, conforme o primeiro e incisos do art. 324. Assim, da análise deste tópico, percebemos que o pedido feito pela parte guarda relação direta com a legitimidade e o interesse daquele que o faz. 3. Condições da ação, legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido em perspectiva do CPC/1973/2015. Chega o momento então de enfrentarmos o foco principal deste artigo, ou seja, as condições da ação, fazendo um paralelo entre a legislação processual revogada e a atual. Entretanto, antes de analisarmos uma a uma as condições, se fizéssemos as seguintes perguntas: o que são as condições da ação, qual seria a resposta? As condições da ação foram mantidas pelo legislador de 2015. Bem, a doutrina nos auxilia então na busca pela solução de tais questionamentos, afinal, vimos que, na introdução deste artigo, caso determinada ação não contemple, por exemplo, a legitimidade e o interesse, o jurisdicionado vai encontrar problemas quanto à análise da questão de mérito. A questão a ser enfrentada, portanto, e também, é a consequência da falta de legitimidade ou de interesse, para o direito processual, ou seja, o que acontece quando apreciadas no início da ação ou então quando da sentença, em termos de técnica processual. Fred Didier Jr. assim ensina. Condições da ação é uma categoria criada pela teoria geral do processo, com o propósito de identificar uma determinada espécie de questão submetida à cognição judicial. Uma condição da ação seria uma questão relacionada a um dos elementos da ação, partes, pedido e causa de pedir, que estaria em uma zona intermediária entre as questões de admissibilidade. As condições da ação não seriam questões de mérito nem seriam, propriamente, questões de admissibilidade, seriam simplesmente questões relacionadas à ação. Alexandre Freitas Câmara, a seu turno, diz que o exercício do direito de ação será regular se preencher dois requisitos, tradicionalmente conhecidos como condições da ação, legitimidade e interesse, art. 17, ponto. Sobre a legitimidade ativa, Humberto Teodoro Júnior ensina que o processo só se estabelece plenamente com a participação de três sujeitos principais: Estado, autor e réu. O processo, portanto, apresenta uma relação jurídica trilateral vinculando os sujeitos e o juiz. Todavia, não basta a apresentação na qualidade de parte, eis que, entre outros requisitos, aquela deve demonstrar as condições da ação, são requisitos segundo os quais o direito de ação inexistirá, considerando o caso concreto. A Sistemática Processual de 1973 elencava como condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade para a causa. Todavia, especialmente em relação à possibilidade jurídica do pedido, esta foi motivo de inúmeras críticas e discussões, dada a dificuldade de ser traçada uma distinção precisa entre a decisão que extingue o processo por impossibilidade jurídica do pedido e a decisão de mérito que julga a demanda improcedente. No CPC/2015, a possibilidade jurídica do pedido não figura mais entre as condições da ação, permanecendo o interesse de agir e a legitimidade, art. 17,
330, segunda e terceira, 337, 11, 485, sexta. É de se registrar que deve o autor afirmar e demonstrar que é o titular do direito material no sentido de obter a tutela jurisdicional correspondente. A legitimidade ad causam é definida como a qualidade para estar em juízo como demandante ou demandado em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Portanto, examina-se a relação concreta entre determinado sujeito e a causa e a relevância que o resultado da ação refletirá juridicamente sobre o jurisdicionado. Concluindo, tem portanto legitimidade ativa para uma causa o sujeito que em tese poderá vir a se beneficiar juridicamente dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada, e tem legitimidade passiva aquele que também em tese poderá sofrer algum impacto desfavorável em sua esfera jurídica. Assim é que para a hipótese de o sujeito não demonstrar sua legitimidade para a causa o feito será extinto sem julgamento de mérito, sentença terminativa, eis que surge o que se denomina de carência de ação, o interessado, desta feita, demonstra não ter o direito de ação. A Sistemática Processual de 1973, no art. 267 inciso 6º, previa como condição da ação, além do interesse e da legitimidade, a possibilidade jurídica do pedido, quando não ocorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual. Em sede do novo CPC, temos a previsão, como antes já colocado, no art. 485, inciso 6º, sexta verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Em primeiro lugar, o que se percebe da leitura dos dispositivos acima trazidos é que, em não preenchidas ou observadas as questões quanto à legitimidade ou o interesse processual, o feito terá julgamento de extinção, portanto, sem o julgamento de mérito, ou seja, hipótese de ocorrência de sentenças processuais ou terminativas. Como se observa e anteriormente referido, a nova legislação não incluiu hipótese de extinção pela ocorrência da impossibilidade jurídica do pedido. Este dispositivo faz alusão à categoria das condições da ação. O INCPC não trata mais a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. Atende a uma antiga crítica da doutrina, segundo a qual a impossibilidade jurídica do pedido se confunde com a improcedência prima facie. Essa improcedência é aferida no plano do direito, ou seja, é a ordem jurídica que veda a legitimidade a um tal pedido. Alexandre Freitas Câmara, a seu turno, distingue as consequências do julgamento quanto da análise das condições da ação, avaliadas pelo juiz, em termos de técnica. E assim leciona. Um dado importante é que as condições da ação podem ser objeto de controle, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer tempo e grau de jurisdição, art. 485, terceiro. Assim, o exame de sua presença não se realiza, necessariamente, no momento em que se ajuiza a petição inicial, embora o ideal fosse que esse controle se realizasse sempre ab initio, de modo a evitar-se a prática de atividade processual inútil. O exame das condições da ação pode se realizar a qualquer tempo, inclusive após a produção de prova, e até mesmo em grau de recurso. O que define se a decisão proferida pelo órgão jurisdicional tem por objeto as condições da ação, afirmando sua presença ou ausência, ou sobre o mérito da causa, declarando procedente ou improcedente o pedido, não é o momento em que é prolatada, mas a técnica empregada para proferi-la.
Caso se trate de uma decisão que se limitou ao exame, in status assertionis, das alegações contidas na petição inicial, estar-se-á diante de um pronunciamento sobre as condições da ação. De outro lado, se tiver havido exame material probatório, a fim de se verificar se as alegações contidas na petição inicial eram mesmo verdadeiras ou não, estar-se-á diante de um provimento de mérito, de procedência ou improcedência do pedido. Sobre as condições da ação e os graus de jurisdição acima levantados pela doutrina, o Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento. Outra questão que merece destaque, abordada por Fredier Didier Jr., é que o Código de Processo Civil de 2015 não faz mais menção à categoria condição da ação, sendo certo que o inciso 6º, do artigo 485, autoriza, por sua vez, a extinção do processo, sem o julgamento de mérito, quando ausente a legitimidade ou o interesse processual. Sobre, então, a questão das condições da ação, na nova sistemática processual brasileira, como aquelas ficaram então. Fredier Didier, analisando os arts. 330, primeiro e inciso 6º, 485, do CPC, alerta então para duas grandes diferenças em relação ao Código de Processo Civil de 1973. As lições do mestre falam por si só. Há duas grandes diferenças em relação ao CPC 1973. O silêncio do CPC atual é bastante eloquente. Primeiramente, não há mais menção à possibilidade jurídica do pedido, como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo. Observe que não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da petição inicial, art. 330, primeiro, CPC, também não há menção a ela no inciso 6º do artigo 485 do CPC, que apenas se refere à legitimidade e ao interesse de agir. Além disso, criam-se várias hipóteses de improcedência liminar do pedido, que poderiam ser consideradas, tranquilamente, como casos de impossibilidade jurídica do pedido. A segunda alteração silenciosa é a mais importante. O texto normativo atual não se vale da expressão condição da ação. Apenas se determina que, reconhecida a ilegitimidade ou a falta de interesse, o órgão jurisdicional deve proferir decisão de inadmissibilidade. Retirar-se a menção expressa à categoria condição da ação do único texto normativo do CPC que a previa e que, por isso, justificava a permanência de estudos doutrinários ao seu respeito. Também não há mais uso da expressão carência de ação. E sentencia o ilustre processualista, não há mais razão para o uso, pela ciência do processo brasileira, do conceito condição da ação, como já vinha defendendo em momentos anteriores. A título de ilustração, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, analisando demanda revisional em sede de previdência privada, foi instado a se manifestar sobre preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Contudo, a Casa ressaltou que tal preliminar se confunde com o mérito. No mesmo sentido, no que diz com a alegação da impossibilidade jurídica do pedido, também vai afastada. E isso porque, a questão levantada de que se implementou a prescrição por culpa do Poder Judiciário, que não o teria intimado do retorno dos autos do STF diz, especificamente, com o mérito da questão, que deve ser aferido após a regular instrução processual, não se tratando, pois, de condição da ação. A par disso, ainda que assim não fosse, ao que se afere dos autos, foi o ora apelante devidamente intimado,
por nota de expediente, da decisão do STF que determinou a baixa dos autos, de modo que tomou conhecimento pleno do trânsito em julgado da decisão, deixando de executá-la por sua própria desídia e, enfim, deu causa à prescrição que acabou por fulminar o crédito do autor, não se podendo imputar, como quer, eventual morosidade ao Poder Judiciário. Carreira Alvim observa que a doutrina apresentava críticas à posição inicial de Liebman, em especial às primeiras e segundas edições de seu Manual de Direito Processual Civil, quando era inserida a possibilidade jurídica dentre as condições da ação, o que acarretou uma mudança de entendimento, na terceira edição. Era criticável a posição inicial de Liebman, na primeira e segunda edições do seu Manual de Direito Processual Civil, ao inserir a possibilidade jurídica do pedido entre as condições da ação, como sendo aquela situação em que faltava no ordenamento jurídico a previsão, em abstrato, a pretensão postulada, razão por que, na terceira edição do seu Manual, considerou a possibilidade jurídica do pedido incluída no interesse de agir. Assim, o mestre em referência apresenta a justificativa para que a atual legislação tenha suprimido, em termos de condições da ação, a possibilidade jurídica do pedido. A possibilidade jurídica do pedido não é algo que se possa contrapor ao interesse de agir, porque, se o ordenamento jurídico vedar determinada pretensão, como, por exemplo, a cobrança de dívida de jogo, ilícito, não terá o credor interesse de agir para postular a sua tutela em juízo, pelo que a hipótese será de falta de interesse de agir, e não falta de possibilidade jurídica. Essas são as razões pelas quais o novo CPC se limitou a considerar como condições da ação apenas a legitimidade das partes e o interesse processual, art. 485, sexta. 4. Conclusão. Percebe-se pelo trabalho aqui desenvolvido a preocupação do legislador em analisar o processo civil, também, considerando a legitimidade e o interesse. O processo, para ter sentença de mérito, deve atentar, portanto, para tais questões, conforme expressamente dispõe o CPC, entre outras circunstâncias, como o seu regular desenvolvimento. Por outro lado, a nova legislação coloca uma pá de cal na tormentosa discussão acerca da dificuldade de, em muitos casos, diferenciar-se a impossibilidade jurídica do julgamento de improcedência. Entendemos como salutar a inovação, eis que se revela tecnicamente adequada ao julgamento de mérito, mesmo para a hipótese de improcedência, do que provocar a jurisdição, com todos os custos e tudo o que envolve o processo, e, em certo momento da caminhada processual, o feito ser extinto e o mérito não ser resolvido. Inclusive dispõe o art. 488, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Eupídio Donizete aplaude a medida, ressaltando que o dispositivo demonstra o abandono do formalismo excessivo e a adoção de técnicas que privilegiam um julgamento justo, célere e prático. Contudo, Cássius Carpinella Bueno ressalta a necessidade de interpretação do dispositivo de forma temperada, no sentido de se impedirem decisões de mérito em processos que venham a apresentar problemas em sua regular constituição ou desenvolvimento, comprometendo, desta forma, as garantias peculiares relativas ao devido processo legal. Concluindo, em termos de implicação para o processo civil, como sugere o resumo deste artigo, a supressão da impossibilidade jurídica do pedido,
como condição da ação, então existente na sistemática revogada, leva à impossibilidade jurídica para o julgamento do mérito. Da premissa acima, deve o estudioso, portanto, ficar atento, eis que, se analisar determinada inicial e entender pela existência da impossibilidade jurídica do pedido, seu requerimento deverá ser o de improcedência, e não mais de extinção do feito sem o julgamento de mérito. Contudo, vale o alerta do saudoso e brilhante Ovídio Baptista, em conjunto com Fábio Gomes, quando lecionam que, a análise de qualquer das chamadas condições da ação demonstra que elas se referem à relação de direito material. Como visto, o objetivo deste artigo foi o de analisar as condições da ação sob a perspectiva do novo Código em paralelo ao CPC/1973, e não o de entrar em discussões doutrinárias, como, por exemplo, sobre a natureza jurídica das condições da ação, ou seja, se estariam aquelas ligadas ao direito material ou ao direito processual, se uma categoria autônoma, ou não. Contudo, novamente a doutrina de Ovídio Baptista e Fábio Gomes são precisas neste sentido. Pretendemos já haver demonstrado que as condições da ação na realidade integram a relação jurídica de direito material posta à apreciação do órgão jurisdicional, e que só por mera e inapropriada ficção, raciocínio hipotético, poderiam ser consideradas também pertinentes à relação jurídica processual. Nesta linha de raciocínio são importantíssimas as lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, AR 3.667/DF, ou seja, no sentido de que legitimidade e interesse não são condições da ação, todos têm direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo. Nessa linha, a tutela jurisdicional tem de ser estruturada de forma adequada, efetiva e tempestiva para todos, para aqueles que têm e para aqueles que não têm direito ao exame de mérito. O acolhimento de quaisquer dessas alegações in status assertionis impede a apreciação do mérito da causa. O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que, na vigência do CPC atual, as condições da ação deixaram de constituir categoria autônoma, diversa dos pressupostos processuais e do mérito, passando a confundir-se com a análise do mérito. Polêmicas à parte, a técnica processual, como indica Alexandre Freitas Câmara, é que vai ser determinante para o julgamento, quando se analisa a presença, ou não, do interesse e da legitimidade, se quando da afirmação ou então em sentença. Além do mais, como observou Fred Eddider Jr., a expressão condições da ação desapareceu no novo Código de Processo Civil. Em relação à supressão da possibilidade jurídica do pedido, das condições da ação, realmente aplaudimos a nova legislação, quando a leva para o julgamento de improcedência. Afinal, se o ordenamento veda determinado pedido, este tem ligação direta quanto à falta do direito, no ponto. Se justamente há a falta do direito, o julgamento não poderia ser diferente do que a improcedência. Sem qualquer pretensão quanto ao esgotamento da temática, fizemos questão de trazer o assunto, mencionando os alertas suscitados doutrina, eis que, em se tratando de nova legislação, o estudioso do direito deve estar atento às mudanças promovidas pelo legislador, e que também influem na teoria geral do processo.